gente fala em privilégio no Brasil, quase sempre pensa na classe política. Mas existe outra máquina de poder muito mais silenciosa e bem mais cara que exige a nossa atenção. O poder judiciário é tão imponente no Brasil e concentra tanta renda que o país virou uma fábrica de gente para alimentar essa estrutura. E essa conta não é pequena. Em apenas 12 meses, entre agosto de 24 e julho de 2025, o setor público gastou mais de 20 bilhões de reais só em pagamentos acima do teto. Quem ficou com a maior fatia desse bolo? O Judiciário e o Ministério Público. E quem paga essa conta? Eu e você. Quando nós olhamos para o tamanho do gasto, fica mais fácil perceber o problema. O Brasil destina algo como 1,4% de tudo que produz para a justiça, algo perto de 156 bilhões de reais por ano. Só que desse dinheiro, mais de 80% vai direto para a folha de pagamento. E essa conta é muito diferente do resto do mundo. Hoje, o Brasil tem quase 2.000 cursos de direito. Nós temos, de longe, o maior número de faculdades de direito do mundo. É tanto curso que, se somar tudo isso, supera todos os cursos de direito do resto do planeta. Não por acaso, nós também temos um dos judiciários mais caros da Terra. Pense nos juízes. Em 2024, 9 em cada 10 juízes brasileiros receberam mais de 600 mil reais no ano. Isso é algo como 22 vezes a renda média do brasileiro comum. É uma profissão que praticamente nasceu no andar de cima. 3 em cada 4 juízes estão no 1% mais rico da população. Por quê? Em boa parte por causa do ecossistema de benefícios. Além do salário base, a categoria pode contar com verbas extras que viram a regra, não a exceção. 8 em cada 10 juízes e 7 em cada 10 membros do Ministério Público estouram o teto salarial graças a essas parcelas adicionais. A lista de regalias, que muitos chamam de direitos adquiridos, é bastante generosa. 60 dias de férias por ano, auxílio moradia, auxílio pré-escolar para os filhos, auxílio saúde, auxílio alimentação, ajuda de custo para mudança de cidade, bolsas para cursos e gratificações variadas. Tudo isso somado. E tudo isso dentro da lei. Na prática, o Brasil dedica à justiça praticamente o mesmo que o governo federal gasta com saúde e mais do que gasta com educação. A média lá fora é 4 a 5 vezes menor que a nossa. Nos países emergentes, o judiciário costuma consumir algo em torno de 0,5% do PIB. Nos países desenvolvidos, 0,3%. Nós estamos bem acima disso. E todo esse gasto não significa que nós podemos contar com um exército de juízes nos atendendo. Pelo contrário. O Brasil tem algo perto de 8,5 magistrados para cada 100 mil habitantes. Não é um número muito grande. Na Europa, essa conta é de 18 juízes para cada 100 mil pessoas. Onde o Brasil se destaca, de fato, é na quantidade de processos. Há algo perto de 83 milhões de ações tramitando nesse momento no país. O equivalente a mais de um processo para cada 2 brasileiros. Mais de 4 mil processos por magistrado. Em outras palavras, cada juiz brasileiro é responsável por uma pequena cidade de conflitos. São milhares de divórcios, cobranças, disputas de vizinhança, execuções fiscais, ações trabalhistas, processos criminais. Mesmo que esse magistrado conseguisse decidir com qualidade dezenas de casos por semana, levaria anos para dar conta só da fila que já existe. E isso sem falar nos novos processos que chegam todos os dias. E eles chegam. O brasileiro aciona a justiça algo como 4 vezes mais do que o europeu. O resultado dessa bagunça é um sistema em que boa parte das pessoas até consegue acionar a justiça, mas poucos têm acesso a uma resposta num tempo satisfatório. Quando a gente compara com o resto do mundo, o atraso fica escancarado. Um processo no Brasil pode demorar 3 vezes mais para ser concluído na primeira instância do que num tribunal europeu. Quando nós consideramos a fase de execução, que é a hora de tentar fazer a justiça ser aplicada, esse tempo pode ser 5 vezes maior que na Europa. A verdade é que a justiça brasileira não funciona como um lugar para resolver conflitos de forma rápida e previsível. Ela se parece mais com um limbo burocrático. O processo existe, ocupa espaço, gera custo, consome energia, mas muitas vezes não chega a produzir um desfecho concreto. E isso não é fruto do acaso.
O Brasil construiu, ao longo de décadas, uma cultura de judicialização. O caminho padrão no nosso país para qualquer problema, grande ou pequeno, é empurrar para o judiciário. Políticas públicas mal desenhadas, serviços públicos ruins, relações de consumo, tudo vai parar no colo do juiz. Para piorar, o principal cliente da justiça é o próprio poder público. União, estados, municípios, autarquias, estatais, todos estão em todo lugar. Cobram dívidas, discutem benefícios, contestam decisões que mandam fornecer remédios, pagar aposentadorias, corrigir erros administrativos. Uma parte enorme do que anda nos tribunais vem do próprio Estado. E o problema não é só a quantidade de ações, é o jeito como essas instituições se comportam. No lugar de escolher o que realmente vale a pena discutir, a regra é recorrer de quase tudo, quase sempre. Por quê? Porque quem toma essa decisão não sente o custo real dela. O procurador que assina o recurso não tira um centavo do próprio bolso. Ele não vê o orçamento do órgão ser cortado porque entupiu o judiciário de recursos. A conta vai para um lugar abstrato chamado tesouro, ou seja, para o pagador de impostos. Na prática, o Estado brasileiro recorre porque pode, não porque faz sentido. E muitas vezes usa o processo como uma estratégia para ganhar tempo, empurrar os pagamentos, adiar as correções. A forma como o sistema foi desenhado também empurra tudo para perto do colapso. As leis são confusas, cheias de detalhes técnicos e contradições. É possível recorrer de quase qualquer coisa, mais de uma vez. E as decisões dos tribunais superiores não viram, de fato, uma regra clara para todos os novos casos. Um juiz de primeira instância resolve um problema hoje, mas nada impede que essa mesma discussão volte amanhã em mais 10 mil processos idênticos. Cada ação entra como se fosse um caso totalmente novo, mesmo quando a tese jurídica é exatamente a mesma. Como não há um mecanismo forte que desestimule essa repetição em série, o sistema fica condenado a rodar em círculo, julgando o mesmo assunto de novo e de novo, sem nunca esvaziar a fila. No fim, é um sistema completamente torto. Nós pagamos caro por esse serviço, temos acesso a poucos funcionários, delegamos poder em excesso para essas pessoas e, ainda por cima, entupimos o trabalho delas com tarefas sem sentido que só consomem o nosso tempo e o nosso dinheiro sem gerar qualquer melhoria real na nossa vida. E não é só uma questão de juiz ganhar mais ou tal categoria ser privilegiada. A pergunta que a gente precisa fazer é outra. Com tudo isso que o país gasta, o que estamos comprando de volta? Parece ser um Estado que promete justiça para todo mundo, mas organiza o seu sistema de um jeito que só favorece quem tem recurso para enfrentar essa máquina. Enquanto a gente não encarar essa distorção, enquanto não exigir menos processo e mais solução, menos privilégio e mais serviço entregue, o roteiro vai continuar o mesmo. Nós vamos seguir financiando uma justiça de país rico e, em troca, recebendo um sistema que funciona como um labirinto, complexo, lento, caro e, para a maioria das pessoas, quase impossível de atravessar até o fim. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima!